Tá chegando informação agora para mim da conversa, né? A gente aproveitou que estava lá o ministro da Defesa do lado do Bolsonaro recebendo o coração, né, de Dom Pedro I nessa cerimônia que vai adornar essa cerimônia do 7 de setembro. Está chegando para mim informação da reunião do ministro Alexandre de Moraes com o ministro da Defesa no TSE. Atenção, né, pra gente, né? Foi uma conversa de 1h15, que, segundo pessoas que conversaram com os envolvidos, essa conversa teve um tom de diálogo muito bom, diálogo fluido, uma conversa boa, mas terminou sem decisões, sem medidas concretas. 1h15 foi a conversa que teve o ministro Alexandre de Moraes com o ministro da Defesa, uma conversa longa. Lembrando que o ministro da Defesa não vinha sendo recebido pelo anterior presidente do TSE, o ministro Luiz Edson Fachin, né? Então, o fato dessa conversa ter ocorrido, ter tido 1h15, de segundo pessoas que conversaram com eles, ter ocorrido em excelente tom, é bastidor assim que a gente traz aqui no CNN 360, já foi visto como um passo bem avançado. A ação concreta ainda não teve. Eu preciso do meu time aqui comigo para a gente poder analisar um pouco a duração dessa conversa. Me chama bastante atenção, era um dos fatos do dia. Gente, 1h15 de papo para quem não estava passando da porta no TSE, não deixa de ser um senhor avanço. Eu vou voltar com a minha dama de copas, Renata Agostini. Bem, exato. Esse primeiro retorno que Dani nos traz indica que a conversa, né, foi frutífera, né, não só pela duração do tempo, 1h10, mas porque aconteceu em bom tom, em excelentes termos. Existe, então, a confirmação de uma expectativa de que, a partir da posse de Alexandre de Moraes, as relações com os militares elas passassem a fluir um pouco mais, pelo histórico de Alexandre de Moraes, né, de ter pontes e ter vínculos com integrantes da caserna. Então, de certa maneira, isso se confirma. Agora, um ponto de atenção importante, que é o finalzinho ali que a Dani entregou. Disso, né, dessa primeira conversa em tom amistoso, para uma medida prática, né? Mas uma medida prática além das que já foram tomadas, porque, como a gente sempre volta a dizer e a lembrar aqui, boa parte das sugestões que foram feitas pelos militares, elas já foram incorporadas pela Justiça Eleitoral, ainda durante a gestão de Edson Fachin. Ainda assim, os militares entendem que precisavam de mais, entendem que outras medidas, especialmente sobre teste de integridade, por aí vai, elas têm de ser tomadas. Então, entre essa conversa em bom tom, em tom amistoso, uma conversa que transcorreu muito bem, tomou mais de 1h, e novos passos, a gente tem aí uma distância, a gente vai precisar ver como isso se desenrola. De certa forma, é um ponto importante porque ajuda a quebrar esse gelo. Você tinha ali, a gente viu uma troca de ofícios, né, diversas vezes, documentos oficiais do Ministério da Defesa reclamando do tratamento que era despendido pela Justiça Eleitoral, pelo TSE, né, no caso, e aqui a gente tem uma reunião, ainda que protocolar, né, inicial, que transcorre muito bem, segundo o relato que a Dani nos traz. Gente, eu quero ouvir um pouquinho do Leandro Rezende também. Leandro, é um avanço sem medida concreta, mas o tom amistoso da conversa parece ser algo a ser destacado, digamos assim, já que, de novo, né, o ministro Luiz Edson Fachin não estava nem recebendo os militares, o ministro da Defesa, os militares sim, comandante sim, mas não o ministro da Defesa, por entender que havia vínculo entre ele e a campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Dani, de fato, né, para quem não entrava, né, no Tribunal Superior Eleitoral, para quem não era recebido pela gestão anterior, o simples fato de ser recebido e essa conversa ter ocorrido num tom amistoso, de fato, se torna um fato, né, se torna algo a ser noticiado e, de fato, comentado, porque pode marcar uma mudança numa relação que está bastante tensionada entre o Tribunal Superior Eleitoral e as Forças Armadas. Só para lembrar, né, o Ministério da Defesa, no dia 10 de junho, divulgou aquele
enviou aquele ofício dizendo que as Forças Armadas não se sentiam prestigiadas pelo TSE. Isso no dia 10 de junho. Hoje é dia 23 de agosto. Estamos falando aí, portanto, de 2 meses e meio depois, a coisa muda de figura, com o ministro da Defesa sendo recebido por lá, atendendo uma expectativa de tanto quem conhece o general Paulo Sérgio, como quem conhece o Alexandre de Moraes e quem está olhando para essa situação de dentro do governo do presidente Jair Bolsonaro, bem próximo a ele, né, pelo menos, no seguinte sentido, uma avaliação de que com uma nova gestão no Tribunal Superior Eleitoral, essa relação que já foi de reclamação de desprestígio, né, do Ministério da Defesa oficialmente dizer que as forças não se sentem prestigiadas, que isso pode ser descomprimido. Foi a palavra que eu escutei hoje conversando com uma fonte e acho que faz sentido para resumir as expectativas do governo e das próprias Forças Armadas com relação ao tom em que vai se dar a conversa com o Tribunal Superior Eleitoral daqui para frente. E sempre lembrando, Dani, as Forças Armadas foram convidadas a participar de uma comissão consultiva de fiscalização e transparência das eleições. É uma comissão que tem caráter consultivo, não é deliberativo, nada do que as Forças Armadas sugeriram se tornaria, pelo simples fato de elas terem sido convidadas, como uma decisão, né, como algo a ser implementado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Várias sugestões foram aceitas, outras não há condições de implementar e outras foram negadas porque se baseavam em falsas premissas, como as outras sugestões feitas por entidades da sociedade civil também. O grande problema é que nos últimos meses esse debate foi contaminado por uma ideia de que as Forças Armadas teriam uma certa primazia sobre as outras instituições, também igualmente convidadas a participar dessa comissão criada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, em setembro do ano passado. E aí, nesse sentido, a relação acabou se tornando um pouco complicada e se espera que ela melhore daqui para frente.